Boa tarde a todos. Vamos levar nosso pensamento a Jesus, o bom amigo que nos acompanha, a fortaleza de nossos espíritos, mentor primeiro desta casa, e rogar a Ele nesse momento sua paz, a saúde integral de nosso corpo e da nossa alma, fortaleza para o nosso espírito, que possamos nós nos sentir amados e amparados pelo Divino Mestre, e que pela oração que Ele mesmo nos ensina, possamos irradiar paz e amor, vibrações consoladoras a todos aqueles que necessitam nesse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós teríamos, até nesse momento, a gente haveria de trocar o tema da noite, que era neuroafasia, mas, com a graça de Deus, o Telmo, que é o palestrante que está vindo hoje, acabou de chegar. A gente está... Enquanto isso, eu vou dar alguns avisos da casa. Primeiro, que a Livraria Espírita Silvéria Costa Martins está em funcionamento aqui na casa e os livros podem ser adquiridos aqui na Fraternidade. Os livros são revendidos a preço de custo, justamente para contribuir com a divulgação da doutrina. Os livros para empréstimo da Biblioteca Espírita Paulo de Tarso também podem ser pegos nos dias de reunião pública. Campanha do Quilo Francisco de Assis acontecendo aos terceiros sábados. Hoje foi dia, arrecadamos muito alimento, graças a Deus, e os alimentos são direcionados lá para a Casa da Sopa Jesus de Nazaré. Nós iniciamos com o projeto Irmã Dulce, que é o empréstimo de cadeiras de roda, cadeira de banho, andadores, muleta, bengala, todo o material ortopédico que a gente adquiriu e que já nos foi doado. Esse empréstimo ele acontece quando a pessoa não precisa mais, nos devolve e a gente repassa para o próximo. Então aquelas pessoas que precisarem da assistência de algum desses materiais podem entrar em contato com a casa. Quarta-feira às 19 horas nós temos tudo presencial das obras básicas de Allan Kardec. Todo sábado às 18 horas reunião pública com as palestras, seguida do tratamento espiritual para aqueles que precisarem. E nós estamos recolhendo temas, dúvidas sobre a doutrina espírita, para serem feitos estudos pela internet no Instagram, às terças-feiras, quando houver essas sugestões. Thelma, a casa é sua. Oba! Fica à vontade. Puxa um samba aí pra gente, para poder animar. Mais animado? Vamos lá? Eu fico onde? Aonde você quiser. Se quiser, deixa eu pôr aqui. Vou ficar perto de você. Quem manda aqui é você, então. Ô, pedinte necessitado, essa pessoa que está aqui. E a gente tem que agradecer demais a Jesus, a Deus nosso Pai, por nos oferecer esses momentos de estudo, de reflexão. Nós não sabemos o quanto somos benditos, o quanto de investimento divino o Pai tem feito em nós. Cada um de nós. A gente precisa se apropriar desses saberes. Nós estamos aqui, um lugar maravilhoso. Eu vim de moto, né? Então eu passo por uma emoção a mais para poder fazer os estudos. E a gente precisa realmente ser muito... Deixa eu só tirar aqui ser muito agradecido por tudo de bom que tem nos acontecido, tudo que está acontecendo, esse corpinho que nós temos, os benfeitores falam que é um corpo sagrado, que a gente devia agradecer todo dia
por tê-lo. E eu não sei se os amigos sabem, mas esse corpo é construção nossa. Vocês sabiam disso? Célula por célula, nós construímos o nosso corpo. Esse é um dos grandes ensinamentos da doutrina espírita, que nós vamos caminhando ao longo de milhares, de bilhões de anos, e nós começamos a agregar matéria, até chegar a esse ponto que nós estamos aqui. Responsabilidade nossa, compromisso nosso, feliz nós porque chegamos aqui. Muitas das vezes a gente esquece de agradecer o nosso passado. A gente esquece de agradecer, a gente esquece de olhar a complexidade de momentos que nós passamos e estamos aqui hoje estagiando no reino hominal. Alguém aqui já foi pedra? Alguém aqui já foi pedra? Já? Não? Já foi? Quem já foi mineral? Mineral. Quem já foi planta? Todo mundo aqui já foi planta? Quem já foi animal? Todo mundo aqui já foi? Vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Vamos voltar no ensinamento espírita? Deus cria duas coisas. Não é? Não é assim? Duas coisas. O princípio material e o princípio espiritual. Nós somos o quê? Princípio espiritual. Então como é que a gente vira o princípio material? Hã? Como é que nós podemos ter sido pedra? Como é que nós podemos ter sido planta? Como é que nós podemos ter sido animal? Olha só que interessante, né? Todo mundo cai nessa pegadinha. Porque todo mundo acha que foi, não. Kardec, na obra kardeciana, ele traz para a gente a palavra estagiamos. Estagiando. O que o estagiário faz na empresa? Observa o andamento das coisas, não é isso? Então nós, na nossa caminhada espiritual, nós estagiamos junto ao ouro, à prata, ao ferro, ao manganês. Nós estagiamos, nós observamos e naquilo ali nós começamos a construir o nosso perispírito. Primeira coisa que a gente aprendeu, aglutinar, atração. Na pedra não atrai, ela não fica juntinha ali. Primeira coisa, por isso que nós sabemos hoje manter as nossas células unidas. Olha como é que é interessante o raciocínio quando você começa, falei, mas é isso que eu sou capaz de fazer? Nós somos capazes de manter todas as nossas células no local que elas necessitam, porque nós aprendemos quando estagiamos no reino mineral a lei de atração. Então nós somos resultado desses inúmeros estágios, nós somos compondo esse perispírito e esse corpo físico. Bacana, né? Por que eu trouxe esse raciocínio? Porque quando a gente pensa nos conflitos existenciais, né, que nós vamos estudar aqui da Joana de Ângeles pelo Divaldo, todo mundo leu a lição? Todo mundo leu a lição? Você avisou para todo mundo que ia ser essa lição? Todo mundo estava sabendo? Todo mundo leu? Como que não leu? Eu não estava sabendo. Hã? Então tem que avisar com antecedência. Gente, facilita demais o raciocínio nosso. Facilita demais o nosso raciocínio quando a gente faz a leitura com antecedência. Porque quando a gente para aqui para pensar hoje sobre a neurastenia, a gente fala assim, que bicho cabeludo, o que é isso? Né? Na hora que passaram o tempo, eu falei assim, gente do céu, o que é isso? Aí eu fui estudar. Que era o que era para a gente ter feito. Porque a reunião espírita é um agrupamento de estudo, não é de assistência. Quem fala isso para nós é o nosso querido André Luiz, nessa obra aqui, ó, Estude e Viva. Todo mundo já leu? Essa eu nunca li. Não? Essa eu vou anotar aqui, eu vou ler. Essa é ótima. Essa eu não conheço, Estude e Viva. É do Chico e do Valdo. Né? E no primeiro capítulo, Estude e Viva, ele dá uma ideia pra gente do que é uma reunião espírita. Todo mundo sabe o que é uma reunião espírita? Sabe? Mais ou menos, né? Não é assim? Mais ou menos, né?
ver com ele, essa coisa toda. Mas André Luiz dá pra gente essa informação. Olha o que ele fala. A reunião espírita não é um culto estanque, não é uma coisa engessada, não é um culto engessado. A reunião espírita de crença embalsamada em legendas tradicionalistas. Então, se a gente tem em nós aquele conceito que a gente traz lá da época do catolicismo, né, aquela coisa toda, nada contra, tá, gente? Mas a gente está num outro raciocínio, a gente precisa pensar diferente. A reunião espírita não é aquela coisa, agora é hora de fazer isso, agora é hora de fazer aquilo, agora é... Não, não tem nada disso. A reunião espírita é uma assembleia, um encontro vivo. Com qual objetivo? Define-se como sendo assembleia de fraternidade ativa. Então tem que perguntar o nome. Como é que é o seu nome? Renata. Como é que é o nome da senhora? Amélia. Como é que é o nome da senhora? Rônia. Como é que é o nome do senhor? Paulo. Como é que é o nome do seu amigo? Felipe. Como é que é o nome do amigo? João. Como é que é o nome da amiga que está no celular? Tô te ligando. Maria está me ligando? Como é que é o nome do amigo? Murilo. Pois é. Então nós temos que ter uma fraternidade, nós temos que interessar um pelo outro. Como é que foi sua semana? O que está acontecendo? Você está tranquilo? Por acaso, Renata, por acaso você está passando por algum processo obsessivo? A gente tem que procurar. É essa a ideia de uma reunião espírita. Eu saber como é que está meu companheiro de crença. Preciso saber dele. Está tudo bem com você? Posso te ajudar? Como é que foi a semana? Como é que está a família, o esposo, a esposa, os filhos? E eu não sei se vocês sabem, mas o Kardec ele tinha uma preocupação muito grande com isso, que as reuniões espíritas fossem pequenas. Fosse agrupamento de amigos. Então o André Luiz traz para a gente aqui a questão da fraternidade ativa. E ele continua, todos os envolvidos, procurando na fé raciocinada a explicação lógica aos nossos problemas. Quais são os nossos problemas? Problemas da vida, problemas do ser e do destino. Né? Da vida, do ser e do destino. E aí ele continua falando assim para nós. Todos somos chamados, todos nós, somos chamados a participar dessa assembleia. Falar e ouvir. Ensinar e aprender. Então nós precisamos trocar informações. Como é que tá? Tá tudo bem? A família, você. Gente, tem um outro ensinamento que a doutrina espírita trouxe para nós e que eu não posso deixar passar, que é a questão da individualização. Individuação, né? Tem uns que usam a individuação. Não é questão de egoísmo, não. É que eu tenho que me preocupar com o meu processo reencarnatório. Vocês sabiam que cada um de nós temos um processo? Nós fizemos um cronograma. Não é dia a dia, não, mas algumas referências. Nós fizemos algumas referências. Profissão, cor de cabelo, papai, mamãe, esposa, filhos, local de nascimento. Nós fizemos essas escolhas. É claro que a gente tem o direito de mudar o que for, né? O livre-arbítrio. Mas nós, na hora que nós estamos nos programando para reencarnar, a gente tem essa diretriz. Porque, gente, lá não é jogado não, viu? Né? Nós não somos julgados não. Não. Tem toda uma programação. Os espíritos conscientes, esclarecidos, eles conseguem ajudar na hora da escolha. Então com tantos anos eu vou conhecer a doutrina espírita. Com tantos anos eu vou conhecer. Vou ser levado, eu posso antecipar. Mas na programação está lá, tantos anos eu vou conhecer. Aí eu vou começar um trabalho assim, assado. Então é muito interessante a gente não esquecer dessa composição na qual nós estamos inseridos. E qual que é o objetivo desse nosso encontro? Da nossa reencarnação? Vocês sabem para que nós estamos aqui? Todo mundo lembra? Isso Não. é fácil demais, né? Não?
Vamos abrir aí o Livro dos Espíritos, na questão 132, todo mundo, por favor? Tá vendo? Todo mundo? Livro dos Espíritos, questão 132. Abre aí, gente. Ah, não trouxeram, não? É uma coisa estranha. Vocês vêm fazer o quê mesmo? Passear? Ai, gente, eu tomei um carão desse uma vez. Eu fui num grupo de estudo, Evangelho, Lucas 5, versículo 22. Combinamos o estudo uma semana antes. Cheguei lá, leve, livre e solto. Aí o companheiro falou assim, agora abre a Bíblia aí pra gente estudar. Aí um ficou olhando pra cara do outro, assim. Nós não levamos a Bíblia. Tem cabimento numa coisa dessa? Tem cabimento. Gente, é sério. Tem cabimento a gente ir para um local de estudo, sabendo o título da lição, sabendo o assunto. Se não sabemos, procuremos saber. Procuremos estudar antes para facilitar meu raciocínio. Porque senão aqui, durante essa nossa 1 hora, nós vamos aproveitar 10%, era para a gente aproveitar 50%, 55%. Do estudo era para os amigos me interromperem toda hora e falar, não, mas e isso? Mas e isso? E aquilo? Né? Então, a gente chama a atenção dos amigos, tá? Para essas questões, porque a gente precisa vir para uma assembleia espírita com o intuito de estudo. A doutrina espírita é caracterizada por estudar e tentar colocar em prática aquilo que se conversa aqui. Porque o que nós estamos conversando aqui agora, nós precisamos, a partir do momento que a gente sair daqui, colocar em prática. É esse o objetivo. Porque senão fica história, fica vídeo, né? Só vídeo. Eu só assisti um vídeo lindo. O que ele falava? Ah, o cara era legal, ele batia papo, mas o que ele falava? Não tem uns vídeos assim muito legal? Mas na hora que você procura, o que ele falou? A gente não sabe dizer. Então, na questão 132 de O Livro dos Espíritos, essa eu já até sei de cor, Kardec faz uma pergunta muito mineira. Vocês já sabiam que Kardec tinha um puxadinho, um quê assim de Minas Gerais? Porque Kardec pergunta assim na questão 132, Oncovô. Ele pergunta, Oncovô. Ele vai pergunta assim, Oncodô. Ele pergunta, porque a pergunta é assim, qual o objetivo da encarnação? O que ele quer saber? O que eu vou fazer lá? Vou entrar nesse corpo de carne para quê? Qual que é o objetivo de eu entrar nesse corpo? E ali tem uma amiga que está trazendo um outro corpício. Qual é o objetivo de eu entrar nesse corpo? De eu passar aqui um dia, 1 ano, 10 anos, 100 anos, qual que é o objetivo? Porque eu não sei se vocês sabem, gente, mas o Livro dos Espíritos, ele é um ensinamento de uma ciência. A doutrina dos Espíritos é uma ciência. Não tem a psicologia, não tem a matemática, não tem a contabilidade, não tem português, não tem a química, não tem a física. Pois é, todos esses estudos, eles têm um ponto que eles vão mergulhar. E o Livro dos Espíritos, ele estuda, o seu objeto de estudo é a vida espiritual. E Kardec recebeu a incumbência de trazer para a gente um programa, a base para esses estudos. Então, quando ele pergunta na questão 132, qual o objetivo da encarnação, é a pergunta que a gente faz muitas das vezes. A gente pergunta assim, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou passando por estudo? Para que eu estou sentindo dor de dente? Por que meu cabelo está ficando branco? Por que desse calor que eu estou passando aqui? Para que isso? Kardec faz essa pergunta. Para que eu vou passar por tudo isso? E aí os benfeitores respondem, Deus nos impõe. Tem livre-arbítrio, mas tem umas coisas que Deus, ponto, né? Deus nos impõe a encarnação com um objetivo. Um objetivo. Qual que é o objetivo da gente passar por isso tudo? Alcançarmos a perfectibilidade.
ou seja, a nossa santificação, a nossa purificação. Sede santo, como o vosso Pai é santo. Não é assim que Jesus fala? Sede santo, como o vosso Pai é santo. Então nós temos um objetivo. E aí, gente, a doutrina espírita, ela prega a gente na parede e obriga a gente a mudar. E tem gente que não quer mudar. Não quer mudar. Eles querem transformar o espiritismo, porque tem gente que quer mudar o espiritismo, mas não quer se transformar. O processo do espiritismo, de conhecer a vida espiritual, é o nosso processo de transformação moral. Moral, e constrange mesmo. Escutar Jesus falando, não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Ele nos constrange. Porque se a gente procurar nessa terra e não encontrar qual são, só tem doente. Ele fala para a gente que nós somos doentes. Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso que ele coloca para a gente? E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a fazer uma transformação. Gente, mudar, né? O jeito que eu tomo café é difícil. O lado que eu durmo da cama é difícil, não é? Eu só tomo café se tiver isso. Não tem esses detalhes? Eu só sou feliz se eu fizer assim. Eu só almoço se tiver isso. E o que Jesus vem falar? Oh, inocente, larga tudo isso. Larga tudo isso. Não se prenda às coisas materiais. Não se prenda a isso. E isso é dificílimo, gente. Porque nós criamos um padrão, hábitos, e nós não queremos deixar esses hábitos. Eu brinco com o pessoal que eu gosto muito de uma feijoada sexta-feira, né? E aí, quando eu desencarnar, onde é que vocês acham que eu vou ir na sexta-feira? Não é natural? Não é meu hábito? Eu vou procurar um lugar. E se eu tiver aquele lugar padrão, né? Eu vou lá comer feijoada. Olha o perigo e o cuidado que a gente tem que ter com os nossos hábitos. Porque, como Jesus, a gente não pode se prender a nada. Como Chico Xavier, a gente não pode se prender a nada. Como Mahatma Gandhi, a gente não pode se prender a nada. Como Francisco de Assis, lembra de Francisco de Assis? Quando o pai vira para ele, lá em Assis, né? Fala com ele, não, mas eu tenho a sua roupa, é minha. O que ele faz? Tira a roupa e sai pelado. Desprendimento. Mas a gente quer ficar na condição de bonzinho, né? Eu sou bonzinho, mas não largo isso. Eu sou bonzinho, mas não largo isso. Não é assim? Nós estamos falando isso tudo para entrar no tema. Nós estamos falando isso tudo para entrar no âmbito, porque a gente precisa criar uma base. Então, nós temos um objetivo. Alcançarmos a perfectibilidade. Passarmos pelo processo evolutivo, nos tornarmos santo. Estagiamos no mineral, no vegetal, no animal, estamos estagiando no hominal, vamos estagiar no angelical. Estágio, nós precisamos aprender essas coisas. Jesus passou por esses aprendizados, por esses estágios todos. Por isso que a gente fica abismado quando ele consegue dar vista ao cego. O que Jesus fez? Ele, conhecedor de toda a matéria, ele manipula os fluidos e repara o aparelho visual daquele ser. É assim que é a mágica de Jesus. É assim que é a mágica na nossa vida. Nós precisamos mudar e aprender a manipular os elementos que estão ao nosso derredor para que a gente não tenha problema de visão. Então, nós sabemos que nós vamos desencarnar e vamos reencarnar novamente, não é verdade? Isso é tranquilo na cabeça de todo mundo, não é assim? Pois é, eu gostaria de ter problema de fígado? Gostaria? É gostoso ter problema de fígado? Não, né? O que eu preciso fazer na próxima? Hoje? Me alimentar direito, comer direito, evitar a bebida, evitar o cigarro, porque na próxima eu vou construir outro corpo. E esse corpo vai ser de acordo com o que eu fizer aqui.
Então é muito interessante que a doutrina espírita ela lembra que eu sou o construtor. Eu sou o construtor. Eu estou construindo. E na hora que a gente pensa que a gente tem esse objetivo e a gente precisa pensar na nossa base, a gente precisa lembrar também que Deus aguarda a nossa parte na obra da criação. Vocês já viram aquela historinha de que a gente não deve esperar nada dos outros? Não tem um dito assim? Não espera nada dos outros, não. Pois é. Depois que eu li essa questão 132 de Livro dos Espíritos toda, eu caí em mim. Deus espera a minha parte na obra da criação. Nós já fazemos isso. Nós já fazemos isso. Mas de uma forma desconectada com as questões divinas. Quando a gente cuida de um filho, quando a gente se comporta como um bom filho, quando a gente pega um lixo e coloca no lugar correto, a gente já está ajudando o pai. Porque eu não sei se você sabe, mas essa casa aqui é de Deus, né? Vocês estão sabendo disso? Vocês estão sabendo disso? Sabe de quem que é esse óculos aqui? Você sabe de quem? Você faz ideia? De quem que é? Né? Dá até medo de responder. De quem que é esse óculos, gente? Seu. Hã? Seu. Tem certeza? Você chegou com ele? É? Eu posso levar ele quando eu desencarnar? Não. Não? E esse celular, de quem que é? Era pra ser celular. Era pra mim. E essa janela? Gente, nós pertencemos a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Primeira coisa, humildade. Eu preciso entender. Eu não tenho nada. Mas eu também preciso entender que eu sou bem-aventurado, porque eu sou filho de Deus e tudo me pertence. Olha que coisa complicada de raciocinar. Complicada de raciocinar. Renato, você não é dona desse celular, não. Você é dona de todos os celulares. O iPhone 5.932 é seu. Gente, é sensacional. Quando a gente se despe, como Francisco de Assis, de tudo e se sente dono de tudo. É muito louco, né? Não é louco? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Ou seja, enquanto eu estiver apegado a esse óculos, a esse livro dos espíritos, a esse corpo, eu não sou bem-aventurado, eu não sou feliz. Porque eu preciso entender que tudo, inclusive a minha pessoa, eu, espírito, sou de Deus. E tem coisa mais gostosa do que ser de Deus? Inteiro, como Cristo é? Porque o Cristo... Gente, vocês acham que o Cristo tem livre-arbítrio? Vocês já pensaram para pensar nisso? Já? Será que ele tem livre-arbítrio? Será que ele pode ir para onde ele quiser? Ele pode. Ele pode. Não pode? Pode fazer o que ele quiser? Pode. Agora, no estado de espírito como o dele, ele já tem comunhão com o Pai. Então, Aí, a vontade dele é a vontade do a Pai. vontade dele é a vontade do Pai. Então acabou o livre-arbítrio. Acabou. Olha que Mas pra ele inteligente. chegar nesse ponto, ele usou do livro. Não, e o máximo que ele conseguiu, porque a gente estagia até nisso. A gente estagia no livre-arbítrio. A gente começa a vivenciar essa liberdade falsa que a gente acha que a gente tem. Eu posso ir para qualquer lugar, é mesmo? Então vai para Marte. Vai, poderoso. Vai, sai da nossa galáxia. Nossa. Tem um limite. A gente estudou um livro de Chico por mês aqui na casa. E esse mês foi Cartas de Mambó. Aí você foi falando assim de Marte, porque nós brincamos ontem, assim, eu falei, gente, eu não quero reencarnar na Terra, eu não quero reencarnar em Saturno, porque ela era muito mais bonita do que aqui. Não vou reencarnar aqui mais. É interessante a gente refletir sobre essas coisas, porque, gente, isso são as nossas bases. São nossas bases, é o nosso cotidiano, nossa vida. Né? Quando a gente pega esses livros assim, a gente precisa voltar no Evangelho, nas bem-aventuranças, e olhar como é que nós estamos nos portando. Olhar como é que nós estamos nos portando. A doutrina dos espíritos,
ela vem como um post-it. Sabe o que é post-it? Aquele lembretezinho, né? Aquela aviso que a gente coloca na porta da geladeira, né? Para não esquecer o dia do médico. Não é isso? Isso aqui é um post-it. Porque aqui não fala que as leis estão na nossa consciência? Isso aqui é um lembrete. Essa outra aqui, ó. Olha que belezura. Outro post-it. Porque quantos já não viraram arcanjo sem nunca ter lido isso aqui? Simplesmente se transformando moralmente. Porque isso aqui não é condição, não. Isso aqui é ajuda. Né? Isso é uma ajuda. Agora, se eu me torno um homem de bem, não faz a menor diferença. E é muito engraçado isso, porque muitos de nós, quando pegamos o livro dos Espíritos, falamos assim, eu já sabia disso. Não é assim? Essa obra, isso aqui, eu já sabia disso. Por quê? Porque a gente já passou por experiências. E aí, a gente, preparando o estudo, eu me deparei com uma lição desse livro aqui, Renovando Atitudes. Não sei se vocês já viram. Já? Gente, esse livro aqui, eu estou tendo uma aula que eu estudo esse livro lá no Cantinho de Jesus a cada 15 dias. Tá? E aí, ontem, para ajudar, né? Papai do céu perde serviço, né? Ele encaixa tudo direitinho e fala assim, esse meu filho, esforçadinho, né? Tem um estudo sexta, um sábado de tarde, um sábado à noite, então vou dar uma ajuda para ele, né? Para ele falar dos ensinamentos com mais sabedoria. E aí tem uma lição assim que chama um impulso natural. Antes disso, posso contar uma coisinha mais pessoal? Posso? Fica à vontade. Dá um pouquinho de vergonha, mas eu vou contar para você só para a gente perceber o quanto que a gente precisa ficar antenado nas coisas que a gente faz. Vocês fazem ideia do para que eu estou aqui hoje falando da doutrina espírita? Falando do Evangelho? Vocês têm noção? Qual que é o objetivo? Espiritual, gente, não é material não, espiritual. Vocês fazem ideia do porquê? Não, porque tudo na vida é aprendizado e recomposição com a lei divina, não é assim? Não é isso? Antigamente, numas reencarnações passadas, eu juntava um grupo desse aqui e a gente ia roubar, a gente ia matar, a gente ia estrupar, a gente ia fazer farra. E aí, quando eu desencarnei, eu falei assim, trabalhei lá em cima 200 anos, né? Trabalhei 200 anos e falei assim, ó, por favor, na próxima reencarnação, deixa eu falar do Evangelho. Deixa eu falar. Que aí a gente começa a entender um cotô. Não é? A gente não começa a entender o que eu estou fazendo aqui. Isso é bom. Isso é gostoso. Porque hoje, quando a gente pega o Evangelho, a gente pega a doutrina espírita, a gente fala do que vai ao nosso coração para vocês. A gente fala do que vai no meu coração. As coisas difíceis que eu tenho no meu dia a dia, eu estou partilhando com vocês. As minhas dificuldades. Quando eu olho um irmão, quando eu olho uma irmã, quando eu olho uma farra, quando eu olho um boteco, quando eu olho o trânsito, e eu preciso me recompor. Preciso me recompor. E aí, por isso que hoje, abençoadamente, o Papai do Céu me dá a oportunidade de tentar falar do Evangelho. Lembrar aos irmãos os nossos compromissos. E na lição que a gente queria trazer, o livro é do Francisco Espírito Santo Neto, ditado por Hamed, ele conta pra gente o impulso natural. A gente tem vários impulsos naturais, né? Um deles é a raiva natural. A raiva faz a gente ser vingativo, a raiva gera ira, gera ódio. Mas o Hamed, ele trabalha isso muito sabiamente quando ele diz que esse impulso era lá do nosso estágio animal, vegetal e mineral. Naquela época, a gente usava a raiva para sobreviver. Era um instrumento que a gente utilizava. E aí, quando a gente chega no hominal, estamos agora estagiando no hominal, a gente traz essa bagagem. E aí, quando a gente pensa e fica com raiva de alguma coisa, vem aquela ira, vem aquele desejo de vingança, a gente precisa transformar isso. E o livro da Joana,
que ela traz, a neurastenia, ela fala desse processo de percepção dos nossos desconfortos psíquicos ao longo da nossa caminhada. E o Hamed, ele trabalha aqui nessa lição a necessidade da gente observar. Fiquei com raiva. Estou com inveja. Estou com desejo de vingar aquilo. Gente, no trânsito a gente faz isso com muita facilidade, né? Uma pessoa dá uma buzinada, você tenta acelerar, passar na frente, não é assim, não é uma coisa tão natural. Quem ainda não tem esse problema, está de parabéns, tá? Né? Mas a gente tenta se vingar. A pessoa falou alguma coisa, você tenta ir à forra. E aí o Hamed traz essas situações, esse impulso natural, para que a gente aprenda a transmutar, a transformar. E aí ele faz um ensinamento que belíssimo, que eu fiquei apaixonado com a forma como ele traz. Ele fala que essa transformação, ela se dá quando a gente aceita e observa tudo ao nosso derredor. Então aquela cena, aquela situação deixa a gente com raiva, não é? Não tem isso no nosso dia a dia, tem umas coisas que pega a gente mesmo, né? Um chinelo fora do lugar, um copo em cima da pia, lá sujo, algumas coisinhas assim, até são até bobas, cotidiano, mas deixa a gente fora do centro, né? E ele fala que a gente precisa se transformar. Então, esse desejo de vingança, esse desejo de raiva e de ódio é um alerta. É um alerta para uma reação que pode me levar ao comprometimento. E a Joana trabalha isso quando ela trata da neurastenia. Ela trata isso. Ela fala que muitas das vezes a gente não entende o porquê que nós estamos passando por algumas situações, porque nós paramos de observar o nosso comportamento. Gente, essa é uma das grandes indicações que o Livro dos Espíritos traz para a gente. O que ele fala para a gente? Conhece-te a ti mesmo. Dizem que é de Sócrates, mas na verdade estava escrito lá no portal de Delfos. Está escrito lá. Conhece-te a ti mesmo. E aí a frase continua. Nada em abundância. Nada em excesso. Né? Ou seja, aquele ser íntegro que observa, se conhece e sabe onde vai pisar, sabe o que vai falar, sabe como agir. E tem uma frase na minha mesa que eu acho muito legal, que ela diz assim: precisamos reagir como Jesus agiu. É o difícil, né? Precisamos reagir como Jesus agiu. E é interessante a gente pensar nisso, porque muitas das vezes a gente só reage ao longo da nossa vida. A gente só reage, em vez da gente agir. Porque quando a gente vai agir, a gente precisa pensar. Quando a gente reage, a gente não pensa, a gente só faz. Não entra no automatismo, a gente reage naturalmente. Então o que a gente precisa aprender a fazer hoje? Antes de reagir, pensar, para poder agir de forma correta. E o Hamed traz aqui para a gente, e a Joana também traz ali para a gente, que essas situações que passam na nossa intelectualidade, elas vão ter que sair pelo corpo físico. E aí aparecem as doenças. Eu não tinha percebido isso. Que primeiro vem no mundo das ideias. Primeiro vem no meu pensamento. E aí eu fico remoendo aquilo vai me incomodando, e aquilo tem que sair de alguma forma. E aí vem as doenças. É isso que ela fala. Ansiedade, os cânceres. Por quê? Porque a gente não consegue controlar o nosso pensar não é saudável. E aí ele vai destruindo as células. E aí a gente começa a perceber o que está acontecendo comigo. O que está acontecendo comigo? Porque esse é o grande processo do espírito em desenvolvimento. Ele se conhecer. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber das minhas dificuldades. Gente, vamos aproveitar aí o final de ano, vamos fazer uma lista. Vamos fazer uma lista. Os meus equívocos. Os meus hábitos.
Não é, normalmente a gente faz uma lista dos bens que a gente quer adquirir no próximo ano, né? Vamos fazer uma lista um pouco diferente? Eu quero ser menos invejoso, eu quero ser menos materialista, eu quero ser menos ciumento, eu quero ser menos orgulhoso, eu quero ser menos, né? Não é assim? Porque a gente precisa trabalhar. Porque, eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente fez a nossa programação reencarnatória, a gente tem um objetivo. A gente tem um objetivo. Então, nós precisamos tentar completar essa nossa reencarnação do modo mais apropriado possível. Porque quando a gente desencarnar, nós vamos fazer um acerto de contas conosco. Conosco. É por isso que a gente costuma parar lá no umbral. Né? A gente costuma parar lá. Eu vou parar por causa da feijoada, né? Eu vou estacionar lá por causa da feijoada. Cada um vai agarrar por causa de uma coisa. Gente, sabe aquelas casas que tem aquela cristaleira com aqueles bibelô? Sabe? Aquela casinha que tem aquelas coisinhas que ninguém pode mexer? Aquele lençol que está guardado para uma visita? Sabe? Não tem esses negocinhos assim? Você já ouviu falar em casa mal assombrada? É simples de explicar, não é? Por quê? O que está acontecendo lá em casa com aquelas coisas? É tão simples de explicar. O dono está vigiando. O dono não conseguiu ir, ele é tão apegado aos bibelôs dele que ele está ali, ó. O carro. Não, mas esse carro não funciona. O dono está vigiando. Então, a doutrina espírita vem trazer para a gente a necessidade de desapegar. Gente, nós temos um exemplo aqui de um mineirinho bom de serviço que fez isso. Um mineirinho bom de serviço. Meu amigo. O povo chegava na reunião, agradecia o Chico, tirava o relógio de ouro assim e entregava para ele. Chico, seu presente? Não, meu irmão, não precisa não. Não precisa não, Chico, eu faço questão. O Chico põe o relógio assim. Chegava uma senhorinha, psicografava para ela uma receita, trouxe aqui, minha irmã, sua receita pede para você tomar um remédio meio-dia, 3 horas da tarde, 9 horas da noite, tá bom? Ah, tá bom, Chico, mas tem um problema. O que, Chico? O que, minha irmã? Qual que é o problema? É porque lá em casa não tem relógio. Oh, não tem problema, o irmão já deixou aqui para você. Toma. Toma, peguei o relógio de ouro, passava aqui a senhora. Tem um caso saboroso que fala que as amigas do Chico lá, que ele tinha um monte de amiga, né? Eu sou amigo do Chico também, eu leio a obra dele, eu posso ser amigo dele, né? E fizeram uma coxa pro Chico. Maravilhosa as coxas. Falei, Chico, nós fizemos uma coxa para você. E essa coxa, Chico, é para te esquentar no inverno. Mas tem uma condição. Qual, minha irmã? Muito obrigado e tudo. Qual que é a condição? É que elas já sabiam, né? Você não pode dar essa coxa para ninguém. Aí o Chico virou e falou assim, ô, meu, então vamos fazer um negócio? Não me dá, não. Não me dá, não. Porque só tinha o outro, era o objetivo do Chico. O outro era o objetivo do Chico. E a gente devia ter isso. O outro ser o nosso objetivo. Gente, que coisa mais gostosa no mundo do que você auxiliar alguém, o seu coração se enche de alegria. Ainda mais quando esse alguém você nunca viu na vida, você nunca mais vai ver na vida. Não é mais gostoso ainda? E aí quando a gente faz a campanha do quilo, isso acontece com a gente. Porque se a gente sai pedindo, e a gente não faz a menor ideia para onde que vai aquele pacotinho de macarrão, qual mesa que vai, a gente só vai lá e cumpre o nosso papel. Não é assim? E as pessoas que doam também, né, eles não fazem a menor ideia o que vai ser feito com esse macarrão, o que vai ser feito com esse arroz. E a pessoa entrega e ela fica assim, nossa, salvei meu dia. E muitas das vezes as pessoas não têm como ajudar. Aí a campanha do quilo bate na casa dela e leva para ela a possibilidade dela ajudar. Porque lá na casa dela não ia ter, né, como ajudar, e a gente sai para ajudar aquela pessoa. A gente chama ela, e uns solta cachorro na gente, outros xingam, outros cospe, outros, né, um monte de coisa acontece.
Mas a gente precisa fazer esse trabalho no bem da caridade. Quando a gente estuda conflitos existenciais, o remédio é a bondade. O remédio é a caridade. O remédio é trabalhar pelo outro. A gente pode estudar isso aqui a fundo, se a gente não praticar no nosso dia, não é semana que vem não, tá? A partir de hoje. Vocês vão ficar com para-casa de ler essa lição em casa. Baixa no YouTube, baixa na internet e leia a lição. Para a gente entender e fazer as conexões que a gente precisa no nosso dia a dia. A Joana trabalha, o livro todo é muito bem elaborado. Mas ela sugere que a gente viva. Então ela esclarece, fala, olha, você tem um problema assim, assim, assado. E no final do capítulo ela não traz a solução, como atuar. E é isso que a gente tem que fazer. Não é fácil, não. Mas é trabalhoso. Mas a gente precisa lembrar de Jesus explicando isso, né? Meu pai trabalha até hoje e eu também. Então nós, lembrando do nosso caminhar evolutivo, não tem aposentadoria para espírito não, viu gente? Otelo, Sim. sabe uma característica desse livro que eu fiquei impressionado? A paciência de Joana de Ângeles. Porque ela coloca vários conflitos existenciais, capítulo a capítulo ela coloca a terapêutica para aquele conflito, porém ela repete a terapêutica em todos com palavras diferentes. Não sei se vocês observaram isso, quem está lendo o livro. Que esse livro foi uma recomendação do mentor da casa. Primeiro que ninguém conhecia o livro, a primeira coisa que nós vamos fazer foi descobrir se o livro realmente existia. E aí foi muito interessante que ler esse livro, por exemplo, ela coloca lá uma das terapêuticas, a caridade. Mas isso foi na raiva, na preguiça, na conflitos essenciais, nas fugas psicológicas. Em todos ela coloca caridade. Em todos ela coloca o passe. Em todos ela menciona o frutificado. Em todos ela... Sabe? Então assim, Joana relembra o Evangelho. Mas quem já tem o Evangelho, quem já tem o livro, quem já tem tanta coisa igual a gente tem, só nos relembram. Mas a gente também tem que querer tomar o remédio que vai nos curar. Né? Porque o remédio está na mão. Mas a gente está sendo aqueles doentes teimosos, sabe? Que, eu estou com dor, mas eu quero reclamar da dor, porque senão eu vou fazer o que da minha vida? É melhor do que eu tomar um remédio. Os conflitos doem na gente, a gente parece que não quer curar. Fazer o papel de vítima do mundo é sempre melhor. Você trouxe uma história muito saborosa, sabe por quê? Porque a gente tem todos os remédios e aqui tem a bula. Aqui tem a bula. Gente, não era pra gente ter dor nenhuma. Nenhuma dor. Aqui tá todo o ensinamento. Não, vou contar uma coisa pra vocês que é mais ainda. Não era pra gente reencarnar mais não. Não era pra gente ter necessidade de reencarnar. Obrigado. Nós estamos reencarnando de teimoso. A gente reencarna de teimoso. E a gente quer passar por esses momentos de conflito. É claro que a gente tem um monte de ajuste a fazer. Um monte. Isso a gente tem que ter essa consciência. Eu preciso reajustar com a lei, com os companheiros que eu desencaminhei, com o amor que eu preciso aprender a ter. E não é esse amor esvaziado que a gente vê hoje em dia, não. Amo meu carrinho, amo meu celular, amo meu bichinho, amo meu carro. A gente não fala isso, a gente não escuta as pessoas, eu amo. Tanta coisa. Isso é esvaziamento do amor. Gente, amor, como Cristo propõe, como Jesus propõe, como nós vamos chegar a viver, ele está pronto para atender qualquer um. Qualquer um. E aí a gente fica pensando, não, mas será que Deus me ama? Porque a gente tem até ele, a gente coloca em xeque, né? Até ele a gente coloca em xeque. E aí a gente precisa entender que tudo que Deus cria é bom. Tudo que tem no universo é bom. Coronavírus é uma delícia. Delícia. Nós temos no nosso corpo inúmeros vírus. Inúmeros! Está chegando mais um. O meu organismo
vai se acostumando com ele. De Deus para conosco tudo é bom. O problema é quando a gente olha daqui para lá. Aí a gente ainda não sabe ver a bondade, não sabe ver o amor, e aí a gente acha que aquilo é não bom, ou o mal. A gente acha que é o mal. Não, mas tá tudo ruim. Olha direito. Troca a lente do óculos. Troca a lente. Olha de um outro lado, outro ponto de vista. Vocês vão perceber como que é divino tudo que nós vivemos. Não tem nada no universo que não seja bom para os filhos de Deus. Lembram do livro Gênesis da Bíblia? Primeiro capítulo. Deus disse, faça-se a luz. Criou o mineral, criou o vegetal, criou o animal e com o ISO divino. Nós não temos aí o ISO 9000, ISO 14000, não tem? Deus também tem ISO. Tem, que depois lá está no texto. E vendo Deus que era bom, e ele foi olhar, falando, eu mandei os meninos fazer. Mandei os meninos fazer. Agora eu vou olhar se está bom. O texto está escrito lá, assim. E vendo, mandou fazer uma coisa. E ele viu que estava bom. E disse Deus, faça-se isso. E Deus foi lá e conferiu. Ou seja, tudo que foi feito, Deus disse para fazer e conferiu. E se não me engano, Gênesis 1, capítulo 36 a 37, se não me engano, versículo 36 a 37, se não me engano, ele fala assim, e vendo que tudo era bom, muito bom, lá ele usa o termo muito bom, muito bom. Então a gente precisa, pode parecer, gente, é claro que o livro Gênesis foi um livro ditado para pastores de ovelha, mas ele é rico, rico, para o espírito que está buscando entender. Ali é uma referência para nós. Então, Deus Criador, como está na questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? Porque o Livro dos Espíritos vem tentando ampliar isso, inteligência suprema, assim, causa primária de todas as coisas. Se tudo no universo vem de Deus, como é que eu, na minha ignorância, no meu desconhecimento, posso dizer que o coronavírus é mau? Ah, mas isso é do homem. Tudo é criação divina. Ponto. Não discutam isso. Não discutam isso. Perda de tempo. Kardec fala isso. Não entre... Kardec, os bons espíritos falam assim, não entre nesse meio que você vai ficar correndo atrás do rabo. Deus cria tudo. Ponto. Fique satisfeito com isso. E agora, eu é que não estou fazendo bom uso. Aí já é diferente. Gente, qual que é o problema de desencarnar? Vocês já pensaram nisso? Qual que é o problema de desencarnar? Qual que é o problema? Nós não vamos ter N chances. Nós já não desencarnamos por N coisas. Qual que é o problema? Por que a gente quer ficar aqui? Eu sou doidinho para desencarnar. Espero que vocês também. Não. Não está com tempo, não, que nós precisamos fazer. Gente, desencarnar é bom. É bom. E nós vamos fazer. Precisamos fazer isso com calma e elegância. Calma e elegância. É engraçado, tem um caso do Divaldo, né? Que o Divaldo estava doente, não sei se vocês já viram isso. Que ele estava doentinho lá, né, na cama. E aí eles tinham uma reunião semanal lá, né? Às 8 horas e tudo. E a Joana aparece, ele, vamos, Divaldo, tá na hora, falta 5 minutos, falta 10 minutos. Eu digo, Joana, você tá vendo como é que eu tô, né? Eu tô quase morto. Eu falei assim, Divaldo, eu tô 100% morta. Ela tava 100% morta, vamos trabalhar. Vocês conseguem entender isso? Como que é interessante, como que a gente fica apegado a umas coisas. E aí o Divaldo levantou e foi lá pra baixo. E aí depois, a gente faz umas coisas que a gente não tem noção. O Divaldo vira pra Joana e fala assim, Joana, você nunca escreveu alguma coisa pra mim? Você nunca escreveu uma carta? Divaldo, isso. Aí ela fala, Divaldo, todas as mensagens são para você. Chico, todas as mensagens são para você. Porque passa pela gente.
E a gente devia se apropriar de algumas coisas desse conhecimento. A gente devia se apropriar. Né? Os nossos irmãos que vão na igreja católica deveriam se apropriar daqueles ensinamentos. Os nossos irmãos que vão nas igrejas evangélicas deveriam se apropriar desse conhecimento. Os budistas, todos deviam se apropriar. Que nós já estaríamos vivendo num planeta regenerado há muito tempo. A gente precisa se apropriar disso, desses saberes que a gente tem. Então, a proposta de estudar este livro é para que a gente pratique. O propósito da gente vir na reunião espírita no sábado é que a partir de domingo ou de hoje à noite a gente comece a realizar esses processos. A gente precisa fazer isso, porque senão nós vamos ficar correndo atrás do rabo, se enrolando. Nós já fizemos isso muito, né? Nós já nos enrolamos demais, por isso que nós estamos aqui, nessa peleja. Chega de pelejar, né? Vamos usar da nossa inteligência. Nós somos princípios inteligentes. Nós precisamos usar disso. No livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 3, intitulada... Cadê? Examina-te. Examina-te. Tem uma fala de Paulo Filipenses, ele fala assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E aí, o benfeitor Emmanuel fala pra gente: a experiência humana não é uma estação de prazer. A experiência humana não é uma estação de prazer. Se nós estamos aqui querendo uma vida boa, se nós estamos aqui com desejos equivocados, lembremos dos objetivos que nós temos aqui. Nós temos um objetivo. O prazer que nós imaginamos, ele está em desacordo com o nosso processo evolutivo. Se nós temos como objetivo prazeroso auxiliar o próximo, o caminho está certo. Mas se o objetivo do prazer é minha satisfação pessoal, eu estou equivocado. Eu estou equivocado. Emmanuel fala: a experiência humana não é uma estação de prazer. Eu não vim aqui para curtir. Eu vim aqui para trabalhar. Trabalhar. Firme, forte, devotado, intenso. Isso que eu vim fazer aqui. Porque senão, a gente fica se iludindo. Se iludindo. Nós temos um compromisso muito sério conosco, gente. Nós temos um compromisso muito sério conosco. Muito mesmo. Nós somos a pessoa mais importante na nossa vida. Para o Theo, uma pessoa mais importante na vida é ele. Para vocês, a pessoa mais importante na sua vida é vocês. Dentro do ensinamento evangélico cristão. Cuidem de vocês. Cuidem. Cuidem. Atenção. O que eu estou fazendo? Porque na hora que a gente estiver fazendo as nossas reflexões, desencarnados ou encarnados, nós vamos lembrar que eu fiz para o outro o que deveria ter feito para mim. Fiz para o outro o que deveria fazer para mim. E eu só posso amar se eu estiver me amando. Eu só posso auxiliar se eu estiver em pé. Então eu preciso ter esse compromisso comigo. E o benfeitor Emmanuel continua dizendo assim: o homem permanece em função de aprendizado. E nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. São palavras duras. Eu lembro de Jesus, quando ele estava lá com os discípulos e os doutores da lei, que eles se assustam com as palavras de Jesus e muitos desistem de segui-lo. Quem sabe não era o Telmo desistindo. Quem sabe não era o Theo? E aí Pedro
Jesus escuta eles falando, não duro esse discurso. E aí Jesus pergunta, e vocês, também não vão embora não? Aí Pedro, né? Pedrão, fala assim, Senhor, só Tu tem palavras de vida eterna. A quem iremos seguir? A quem iremos seguir? Ou seja, preparem-se, amigos, para serem abandonados, como Jesus foi. Para serem julgados e perder a eleição, como Jesus foi. Para ser castigado, como Jesus foi. Para ser crucificado, como Jesus foi. E para ressurgir, como Jesus fez. Porque muitas das vezes nós ainda carregamos um crucifixo e um quadro com Jesus com aqueles espinhos na cabeça, esquecendo que aquilo já passou. Que o Cristo já apareceu pleno, ressurgido e sem aqueles horrores que ele passou. Então, preparemos, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se a gente não estiver preparado para isso no nosso dia a dia, nós vamos estar iludidos. E esse não é o desejo de quem estuda o Evangelho e de quem estuda a doutrina espírita. O objetivo nosso é de caminharmos cientes, racionalmente, entendendo o que se passa. Eu estou nessa situação para o meu bem. Tudo o que acontece na minha vida é para o meu bem, para o meu aprendizado. E para que eu aprendendo, eu auxilie o outro na caminhada dele, para que ele não caia com isso. Bacana? Acho que deu nosso tempo, né? Agradeço pelos ouvidos, pelas vibrações, pelo convite, que a gente continue estudando Joana, que a gente continue estudando Jesus, que a gente continue buscando praticar isso no nosso dia a dia. Não é fácil, mas é trabalhoso e a vitória, né? A vitória vale a pena. Imagina todos nós Cristos, né? Coisa boa, hein? Tá quase chegando a hora também, não vai? Todo mundo virar Cristo aqui? Não é? Ter problema mais dessas coisas? Mas estão chegando brevemente. Se alegrem e ponham o pé firmemente no caminho, que daqui a pouco nós vamos nos encontrar numa situação muito mais gostosa do que essa. Boa caminhada a todos, que Jesus abençoe a todos. Obrigado, gente. Ô, Theo, é muito desafiador escutar uma palestra sua. Eu já participei de palestras suas em Esmeralda, já participei de palestras suas em Contagem. E você tem uma capacidade, como poucos que dirigem um estudo, a nos balançar e nos motivar a caminhar com Cristo. Eu falo que tem palestrante que tem a habilidade de jogar na nossa cara com uma delicadeza que ainda não fazemos tudo o que podemos fazer e que ainda não estamos dando o melhor que podemos dar no seguimento a Jesus Cristo, começando por nós mesmos. Quando você começou falando para a gente do sentido de fraternidade, nos lembrou das casas espíritas lá do primórdio do Espiritismo, que eram pequenas, e foi citando as obras da codificação, ou de Chico, ou de Divaldo. Deu saudade de Jesus, né? Como dizia Chico, a casa espírita fica cheia. Nós aqui somos poucos, mas nós estamos aqui porque nós temos saudades de Jesus. Muito. E a gente queria te agradecer, porque Jesus, ele sempre faz, mas ele precisa de um instrumento. Verdade. E esse ano você foi um instrumento, né? A gente fez um ano de casa semana passada. Você e muitos outros irmãos têm sido instrumentos dele aqui na nossa fraternidade. E você falou que a gente não precisa ter medo de desencarnar. Também concordo. Eu só não acho que você tem esse direito agora breve, porque a casa só tem um ano e nós precisamos de você. Então não fique achando que você está liberado, não, porque você não está. Pelo menos por nós, por Jesus eu não sei. Mas a gente queria muito te agradecer e que nessa prece final a gente coloque você e sua família. Obrigado. Porque a gente também trabalha para Jesus, mas a gente sabe o quanto é importante a nossa base ser Ele de uma forma grandiosa, inquestionável.
E quando a gente caminha com Jesus é bem mais simples quando a casa da gente caminha com Jesus também. Eu vou te contar um segredo a todos vocês. Eu me sinto doído por ainda não fazer as coisas que eu falei. Mas esse é o grande desafio da gente. A gente lê, e isso precisa doer. Gente, porque se fosse fácil não tinha graça. Né? A gente não estava aqui. A gente não estava aqui. Então dói no Telmo. Eu volto para casa, eu vim para cá pensando nisso. Falei assim, o que esses meus irmãos precisam ouvir? Que eu seja instrumento. E a gente tem que ser instrumento na nossa casa. A gente tem que ser instrumento na nossa cidade, no nosso trabalho. A gente precisa ser instrumento. E isso é desafiador. Porque a gente esquece, né? A gente dá essa caída. Mas é por isso que chama a gente para as palestras, para a gente não esquecer. Obrigado pelo carinho. Maria Santíssima, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, elevamos nosso pensamento à Senhora, como que também foi instrumento divino na obra de redenção da humanidade, trazendo aos corações humanos o Verbo de Deus, Jesus, aquele que haveria de nos mostrar, em suas palavras vivas ainda hoje em nossos corações, o caminho da santificação de nossas almas e do progresso espiritual que os aproxima dele. Mãe, velai sobre a humanidade e ensina-nos a dar os melhores passos como a Jesus. Que a sua presença, Maria Santíssima, se faça nesta casa, sobre cada tarefeiro, por cada pessoa que desta casa participa e por todo o orbe terrestre. Porque temos sede de Deus, porque temos ainda imprecisão ao dizer o sim, verdadeiro, como a senhora disse. Seja o espelho das virtudes, ó Mãe, a refletir sobre a humanidade e nos ensinar a andar os mesmos passos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Aqueles que forem precisar do atendimento do mentor da casa,